É isso aí, galera. Voltamos aí ao vídeo da Sportage. Vamos fazer mais um vídeo dela. Agora a gente vai começar a preparar o teto para colocar em cima da carroceria aqui, pessoal. Essa é a parte complicada. Essa é a parte que a gente tem que ter cuidado e fazer os cortes. Os cortes são feitos no teto para que encaixe aonde a gente fez os cortes na carroceria, tá certo? Então, daqui a pouco eu começo a mostrar para vocês como vai ser o corte, como é o raciocínio ali para a gente fazer o corte, para depois conseguir encaixar o mais preciso possível, tá certo? Espero que vocês curtam esse vídeo. Se curtir, o que tem que fazer, Zé? Tem que ir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar seu like para ajudar o canal. Isso, galera, ó, não esquece, mão na lata. Galera, aqui é onde a gente começa a parte mais complicada, tá? A gente colocou o teto aqui, pessoal, em cima dos pneus. Por quê? Porque ele já está com vidro colado. E a gente vai, não tem como remover esse vidro, tá? O teto panorâmico aqui, não tem como a gente remover. Então, o complicado aí é isso, tá? Aqui, pessoal, como ele está de costas, de frente, igual o carro tá, mostra o carro lá, mas está ali, e o teto está de frente, igual o carro tá. Então, tudo que a gente fizer, todo o corte que a gente tem que fazer do lado esquerdo do carro, vai estar do lado aqui direito, tá? Vai ser o inverso aqui pra gente, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Vou mexer o lado esquerdo do carro, com o teto no chão, é o do lado direito, tá? É invertido. Porque na hora que nós voltar o teto no local, essa parte passa a ser esquerda e a parte de lá passa a ser direita. Então, cuidado nisso, prestar bastante atenção. Pessoal, quando a gente vai removendo as peças do teto, do carro, tá? A gente tem que guardar, não pode jogar fora em hipótese alguma. Nem uma lasquinha de chapa pode jogar fora. Por quê? Porque aqui agora é a referência para a gente fazer o corte. Aqui, por exemplo, esse canto aqui, pessoal, vai ser removido essa parte interna aqui, vai ser removida inteira. Por quê? Porque essa parte aqui é que vai voltar para o carro. Depois dela removida, a gente vai vir encaixar e soldar, tá? No final. Essa é a preocupação. Aqui, na hora que a gente remover, essa chapa vai ficar exposta. O reforço, são dois reforços internos aqui, que a gente vai remover para fazer o corte. Durante o processo, eu vou explicando para vocês melhor o que a gente vai fazer. Aqui, ó, por exemplo, o Zé já está tirando a parte traseira, pessoal. Ele já está tirando essa parte traseira. Essa parte, pessoal, ó, é essa parte aqui no carro, tá? A gente tirou mais em cima aqui para ver como é que era a parte aqui de dentro para cortar. Mas a gente vai precisar fazer um corte só aqui, ó, nessa parte interna. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse pedaço, tá? Tá vendo? Vocês podem notar que já foi desponteado. A gente vai remover esse pedaço. Na hora que tiver o corte aqui, esse corte aqui, pessoal, tem que ser preciso agora. Eu não posso cortar de qualquer forma. Ele terá que essa vai ser a emenda. Na hora que eu remover essa, eu venho, sobreponho a essa e marco o corte exato aonde vai ser cortado aqui. Nessa peça aqui. Cortei, depois de tudo soldado, eu só venho, encaixo, tá? É só vir encaixar e soldar e pontear novamente na estrutura do carro. Outra parte aqui, cadê a parte que você estava na mão, né? Essa parte aqui, a gente removeu, tá? Essa parte também vai voltar para o carro. Ela não está amassada, ela vai voltar para o carro também. Aqui está faltando um pedaço também, então tem que ser essa peça voltar, tá? Então o que acontece aqui? Vamos tirar a mesma quantidade de ponto. Agora eu acabei de ver um negócio aqui, nós vamos ter que tirar aqui, porque vai ter que fazer um corte aqui, Zé.
por causa daqui. Ou também a gente pode fazer um corte aqui depois, não tem problema, ó. Então explica o que você raciocinou aí. Não, eu raciocinei porque eu ia fazer o corte aqui, depois essa peça vai ficar por baixo para soldar, não vai ter jeito. Mas eu posso fazer um corte aqui e depois vir fazer um corte aqui, ó. Tá? Não tem problema. Então pode continuar aqui, não vai atrapalhar não. Eu posso fazer mais um corte aqui, ó. Depois sobrepor a peça, faço o corte e depois na hora que tiver já no carro a gente vem, encaixa e solda. Pessoal, esse lado aqui é o lado afetado que bateu a coluna, tá? Que amassou mais. Aqui, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou remover porque a gente tem essa peça inteira, ó. Essa peça está inteira, eu posso remover essa. Depois eu posso vir fazer um corte. Como a estrutura do carro amassou mais em cima, eu vou deixar essa estrutura nova mais embaixo. Então, removi essa parte, tá? Que seria essa depois é que vai voltar para o carro. Ela está completa, a gente não vai precisar fazer uma emenda aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tiro essa parte, eu saco ela, corto um pedaço aqui, pessoal, da parte externa, vou lá, acasalo na parte que sobrou do carro e faço o corte, tá? Essa coluna aqui é a coluna que mais amassou. Vamos fazer também, vamos tirar um pedaço aqui, ó. Vou aproveitar a maior parte do reforço interno e dessa coluna aqui também. Esse pedaço que a gente vai tirar aqui é o que vai voltar para o carro. É o que vai ficar a janela que a gente... que eu gosto de deixar para fazer a emenda aqui no carro. Mas isso, conforme eu for fazendo no carro, vocês vão entendendo, tá ok? Como eu teria que colocar, ele está embaixo aqui, pessoal, eu fiz o corte aqui agora. Agora eu vou sobrepor aqui e vou fazer o mesmo corte aqui, ó. Ó, o furo está batendo aqui, está batendo aqui. Tem que bater todos os furos, tem que estar na mesma posição, tá? Ó. Aí bateu. Eu dou uma puxadinha de 1 milímetro para baixo, tá vendo, ó? Que é para dar o desconto do disco de corte.
Pessoal, aqui eu dei o desconto pro lado errado, eu puxei pra cá. Tinha que ser ao contrário, tá? Porque eu cortei aqui, a peça tem que ficar mais comprida. O que que eu fiz? Eu deixei ela mais curta. Agora, essa peça é a que eu ia colocar, tá? Ó, ficou longe lá, tá vendo? Ficou 2 milímetros de abertura. Ao invés de fechar, eu abri mais. Agora, como essa peça tá aqui, é a que eu tirei daqui, pessoal. É essa peça aqui, ó, que vai encaixar certinho. O que eu vou fazer, ó? Eu só não ponho essa peça, eu não ia pôr essa, porque falta um pedacinho, ó. Falta esse pedacinho. Agora o que eu vou fazer? Já que eu cometi esse erro de fazer o corte no lugar errado, eu corto aqui agora e faço essa emendinha aqui, não tem problema nenhum, tá certo? Ó, eu sobreponho ela aqui agora, faço o corte e emendo esse pedacinho aqui.
pegar a cartolina. Na hora que pôr o teto, eu consigo chegar para lá ou para cá. Bom, pessoal, está alinhado já, a gente já sabe que a porta está alinhada, está certinho aqui. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai remover as portas, porque para passar o teto, para fazer os cortes, ela que só vai atrapalhar. Então agora a gente remove essas portas daqui e aí vamos começar a fazer os cortes. A gente vai tirar um pedaço aqui, trazer para a peça doadora, sobrepor, tá? Aonde a gente precisa fazer os cortes, sobrepõe a peça, faz o corte. Lembra aqui como a gente vai tirar aqui, tira um pedaço da peça. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão entender. Pessoal, como a gente vai tirar o pedaço aqui, ó, vamos lá esclarecer para vocês o que tem que tomar cuidado. A gente vai tirar o pedaço, tá? Essa parte, a gente está tirando a parte de cima, que seria o que estava no teto, tá? Como se a gente estivesse removendo o teto amassado. Então, a gente tira uma faixa aqui. Galera, já mostrei para vocês. Mostra aqui mais. Esses piques que existem nas laterais, isso é tudo ponto de referência, tudo ponto de montagem, tá? Aqui, você vai ter esse ponto aqui, vai ter nas 3, 4 peças que tiver aqui, esse mesmo ponto marcando exatamente onde a peça tem que encaixar na outra, né? na seguinte aqui. Então, isso é um ponto de referência. Então, a gente vai cortar, eu vou tirar esse ponto de referência aqui, aí cortei essa peça que ia estar no teto, eu vou vir para cá, então na hora que eu virar, ela tem que ficar como se eu estivesse tirando da carroceria, mantendo o teto e tirando uma parte abaixo da carroceria, tá? Foi o que na hora de tirar, isso é o que confunde demais a gente. Na hora que você tira, você esquece, você tem que cortar ou em cima ou cortar embaixo. Tem que prestar muita atenção nessa hora de fazer o corte. Se a peça tirou, se ela vai jogar fora, seria a peça do teto. Se ela vai cortar na peça doadora, vai tirar, seria a peça que iria ficar a diferença da carroceria. É um pouco complicado de mostrar, mas na hora que a gente colocar a peça em cima para fazer o corte, vocês vão entender melhor. Pessoal, ó, pode ver, ó, tá vendo essa referência que eu falei para vocês, ó? A gente acasala aqui, ó, faz o corte, tá? Então, tem que tomar cuidado porque tem que ficar bem certinho. Aqui, pessoal, como essa peça, ela tá sobrepondo e ela tem esse trapézio aqui, pessoal, ela é um lado reto, o outro lado curvado. Essa peça aqui vai ficar a espessura dela para cima aqui, entendeu? Então eu já posso vir, não preciso nem fazer desconto de disquinho aqui não, pessoal. Ele já vai bater em cima, eu já posso cortar.
aqui, pessoal, por que que eu já cortei tudo aqui? Não preocupei com a parte de dentro, porque essa parte de fora aqui, ó, a parte de fora vai ficar maior, tá? Então, eu ainda vou ter que tirar um pedaço aqui, sobrepor essa peça e fazer um corte aqui, tá? Então, não tem problema. Essa daqui nós vamos ter que soltar mais ponta aqui, ó, pra dar uma abridinha, tá? Então, ó, cortei aqui. Agora essa peça aqui já vai vir sobrepor aqui e praticamente fazer uma emenda de topo aqui coladinho, tá? Pessoal, como é uma chapa mais grossa, tá? Ela não encaixa na altura certa, tá? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dividir ela em duas para conseguir o mesmo risco aqui. Então, vamos fazer o corte, divide em duas para conseguir. Pessoal, ó, tem os piquezinhos aqui, ó, de referência, tá? Aqui eu pus o pique aqui e aqui o pique aqui, ó. Vou ter que alargar um pouquinho mais aqui. Agora eu consigo encaixar aqui.
Bom, galera, espero que vocês tenham entendido aqui o esquema, tá? Eu corto a peça, essa peça doadora, ela vem até aqui mais ou menos, tá, pessoal? Mas eu não preciso trocá-la toda. Então, vou trocar só um pedaço, mas mesmo assim, pessoal, ó, esse pedaço aqui é o que vai vir em cima, tá? Se vocês notarem aqui, ó, tem um ponto de referência de emenda aqui, tá? Esse é o ponto de referência de emenda, ó. É esse ponto aqui, tá certo, pessoal? Ou seja, eu tenho um espaço aqui que sobra e tenho um espaço aqui que sobra. Então, eu poderia fazer esse corte aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá? Mas eu estou deixando esse espaço aqui porque agora eu vou fazer o corte aqui, ó. Eu vou cortar, eu tirei o pedaço aqui, ó, tirei a sobra aqui, tá? Tirei essa sobra. Essa sobra vai me dizer o quanto é que eu tenho que cortar aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho uma referência. Ou seja, eu cortei, ó, ele tá lá assim, tá, pessoal? Eu cortei para baixo, não cortei? Então, aqui eu tenho que cortar para baixo também, tá? Lembra que está de cabeça para baixo, ele vai ser cortado para baixo. E aqui eu tenho a referência, aqui eu tenho a referência. Sobrepus aqui, ó, marquei. Agora aqui, ó, eu só cortar aqui agora. Essa parte aqui, na hora que eu chegar ao teto aqui, ela vai casar com essa, tá? Ela vai bater o corte com essa. Aqui, pessoal, eu vou cortar, vou tirar um pedaço aqui, igual aqui, ó. Tá certo? Que eu não faço, não é indicado, pessoal, fazer um corte reto assim, emendar, não. Você tem que fazer a amarração. Como se fosse na alvenaria aí de tijolos, tá, pessoal? Você nunca põe um tijolo em série, você põe um aqui. Agora o próximo seria amarrando entre essa emenda, tá? Metade dele teria que bater com a emenda dos outros dois tijolos aqui. Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Isso chama amarro, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Nessa parte aqui, pessoal, eu vou tirar um pedaço dessa lata externa. Lembrando que essa lata externa é só para beleza, tá? O que interessa mesmo que é a estrutura. Ela aqui, ela tem um reforço, então ela ajuda no reforço, mas não é o que impede que você se machuque. O que impede que você se machuque são essas chapas internas, tá? O reforço, que é essa célula de sobrevivência. O reforço é feito uma célula de sobrevivência dentro do carro, protegendo o motorista. Essa lata que vocês veem pintada aqui de fora, isso é mais estético, tá? Não é. Tem um certo, né, poder de proteger, mas não é isso que vai te proteger dentro do carro. Pessoal, aqui foi feito todos os cortes necessários para pôr o teto lá em cima. Depois de colocar, pessoal, a gente vai fazer só os cortes dessa lata externa, tá? A lata que embeleza o carro. Então, essas latas que sobraram, ó, vocês vão ver que em toda parte, ó, em todo lugar, sobrou um pedaço de chapa aqui, ó, da chapa externa do carro. Essa chapa, ela vai sobrepor as outras chapas. Sobrepondo as outras chapas, eu venho e faço um corte para as duas chapas só. Põe uma em cima da outra e já faço um corte de uma vez só, já deixando ela no ponto para emendar. Então, já está bem adiantado o serviço. Agora, colocar o teto, começar a fazer esse corte, isso é para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí, tá, galera? Então, até o próximo vídeo e vai continuar a sequência.
pessoal.